E meus queridos, tudo bem? Então a gente vai começar a nossa primeira videoaula aqui de movimento uniformemente variado, fazer uma revisão com vocês e depois, uma outra videoaula, a gente vai fazer alguns exercícios do livro, tá bom? Do livro, de listas que eu mandar para vocês. No primeiro momento, essa aula ela serve para qualquer aluno do primeiro ano que esteja vendo essa matéria. Depois, na hora que for fazer atividades, eu vou fazer algumas atividades em live, que facilita. Eu dou aula em outras escolas, então aí eu faço uma live para cada escola fazendo atividade, fica mais fácil, beleza? Então vamos lá. O que é um movimento uniformemente variado? O movimento uniformemente variado é aquele que tem em suas características, ele é progressivo, retrógrado, pode ser acelerado ou pode ser retardado. Basicamente, o movimento uniformemente variado ele acontece porque a velocidade ela é variável, ok? Então a velocidade ela muda de acordo com o tempo. Esse conceito de velocidade variável ele acontece por culpa de uma aceleração. Então a aceleração é a taxa de variação da velocidade em função do tempo. Então, nós temos movimentos progressivos, que são movimentos em que o corpo está se afastando, e ele pode ser um movimento retrógrado, que o corpo está voltando. Ok? Imagina um carro. O carro indo para frente, ele engata primeiro e está fazendo um movimento progressivo, indo para frente. Ele está indo para frente. Quando ele engata ré, ele está voltando, ele está dando uma ré. Então, progressivo, retrógrado, beleza? Tem como o movimento ser progressivo acelerado. O que é isso? À medida que ele está indo para frente, ele está aumentando a velocidade com o tempo. Então a velocidade vai aumentando à medida que ele vai se locomovendo. E ele também pode ser progressivo retardado. O que é isso? Imagina um carro que está muito rápido, está indo para frente, só que em determinado momento ele freia. Então o carro tem que parar em um determinado ponto, ele vai frear. Quando isso acontece, ele está retardando o movimento. Da mesma forma, o corpo ele pode fazer um movimento retrógrado, acelerado, ele pode engatar uma marcha ré e começar acelerada numa ré, do mesmo jeito que ele pode dar uma ré e diminuir essa velocidade. Então ele pode ser retrógrado acelerado e retrógrado retardado. Dito isso, a aceleração é a taxa de variação da velocidade em função do tempo, foi o que a gente já falou. Então a aceleração é a variação da velocidade em relação ao tempo, é uma divisão. Quando a gente fala de taxa de variação, a gente está querendo olhar o quanto que a velocidade muda em função do tempo, então em relação ao tempo gasto, ok? Então seria mais ou menos assim, se eu tenho uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, significa que a cada 1 segundo eu vou aumentar a minha velocidade em 1 metro por segundo. A velocidade em 1 metro por segundo. Como que isso funciona? Se num primeiro a gente fizer uma tabelinha aqui, sabendo que a minha aceleração ela aumenta em 1 metro por segundo, e sabendo que a minha velocidade inicial é zero, como que eu posso imaginar? O tempo e a velocidade, como o comportamento deles vão acontecer. Então, no tempo zero, a minha velocidade é zero. No tempo 1, a minha velocidade vai ser 1, porque a cada 1 segundo a minha velocidade aumenta 1 metro por segundo. No tempo 2, a minha velocidade é 2. No tempo 10, a minha velocidade vai ser 10. No tempo 100, a minha velocidade vai ser 100 também. Beleza? Então, isso é aceleração. A definição é essa. E se a gente desenvolver essa equação, eu não vou me ater muito porque eu já fiz isso em sala, a gente encontra essa equação aqui, ok? Então, essa equação, ela tem um significado para cada coisa. Então, esse V aqui é a velocidade final. O que é a velocidade final? É a velocidade que você vai desenvolver durante um determinado tempo, que é esse T aqui. E o V0 é o que a gente chama de velocidade inicial. E esse A
é a minha aceleração. Ok? Então, a velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. O que faz sentido, porque a aceleração vezes o tempo me dá a velocidade. Eu não disse que a cada 1 segundo eu aumentava 1 metro por segundo? Então, isso é a multiplicação da aceleração vezes o tempo. Me dá a velocidade. Então, a velocidade igual a V0, que é a velocidade que você começa, mais a aceleração vezes o valor do tempo. Importante lembrar de algumas coisas. Vamos lá. Primeira, algumas palavras. Repouso. Entendeu? Você fala que o corpo saiu do repouso. Repouso é a mesma coisa, significa o mesmo conceito de parado. E um corpo parado significa que a sua velocidade nesse momento vai ser o quê? 0. Corpos parados não têm velocidade. Então indica quando eu tiver a palavra repouso, tiver o conceito repouso, parado, significa que esse corpo estava com velocidade 0. Ou você pode também ter momentos nos exercícios que falam assim, calcule a aceleração, calcule o tempo até que o corpo parar. Então significa que a velocidade dele vai ter que chegar em 0, ok? Então essa aqui é a nossa primeira equação, a equação da taxa de velocidade, né? A mudança da velocidade em relação à aceleração. Dito isso, nós temos uma outra parte importante também, que é o gráfico da velocidade pelo tempo. Isso aqui é uma função de primeiro grau. Ela tem a mesma cara disso aqui, ó. Ela tem a mesma cara disso aqui. Se você olhar e escrever ela do jeito que eu escrevi, você vai fazer assim, ó. V igual a AT mais V0. Onde o V0 é tipo B, ele é uma constante. O A, aceleração em relação a X, é a mesma coisa o AX é a mesma coisa da aceleração em relação a T. O A não muda, também é uma constante. Quem está variando aqui? O tempo. E pelo tempo mudar, a minha velocidade muda com o tempo. Por isso que eu digo que essa função aqui é a função horária da velocidade em relação ao tempo do movimento uniformemente variado. Se eu pegar o gráfico do movimento uniformemente variado e usar os conceitos que a gente tem, deixa eu só pegar mais uma folha aqui, e usar os conceitos que a gente tem lá do movimento uniforme, a gente entende uma coisa. Lá no movimento uniforme a gente tinha o quê? Que o deslocamento, que é a mesma coisa de ΔS. Então, o ΔS é igual a velocidade vezes o tempo. Se você olhar o gráfico do movimento uniformemente variado, a velocidade ela muda em cada instante. Então, aqui tem uma velocidade, aqui tem uma velocidade, aqui tem uma velocidade, aqui tem uma velocidade, aqui tem uma velocidade. Então, em cada momento desse, a velocidade muda em todos os pontos. E eu sei que a velocidade vezes o tempo lá do movimento uniformemente variado, do movimento uniforme, a velocidade vezes o tempo dá o quê? Dá o deslocamento. Então, como calcular o deslocamento no movimento uniformemente variado? Para a gente calcular o deslocamento do movimento uniformemente variado, a gente teria que calcular a multiplicação de todos os pontos da velocidade vezes o tempo. Se a gente fizer isso, a gente vai calcular, se você prestar atenção, você vai acabar calculando o quê? Uma área. Se você calcular o deslocamento total de todos os pontos aqui e somar todos eles, você vai calcular a área debaixo desse gráfico. E sabendo disso, a gente consegue encontrar a fórmula do movimento uniformemente variado para o espaço. Então, o que eu vou falar? Se calcularmos a área do gráfico, teremos o valor do espaço percorrido. Então, ΔS é igual... Isso aqui forma um trapézio, onde a base maior é o V final, a base menor é o V0, a altura é o tempo, e aí a gente consegue calcular o deslocamento. Então, vamos lá. Como que a gente vai fazer? O ΔS é a área do gráfico. Então, a base maior é V, base menor é V0.
Soma as bases, multiplica pela altura, que é o tempo, dividido por 2. Qual que é a área do trapézio? Base maior, base menor, vezes altura sobre 2. Mas eu sei pela equação lá da velocidade, essa equação aqui, que a velocidade é V0 mais AT. Então, se eu substituir esse V por V0 mais AT, eu substituir esse V por isso aqui, ó. E aí eu tenho essa equação. V0 mais V0 dá 2V0T. Perdão, 2V0. Que multiplica com T, 2V0T. Mais AT vezes T, AT quadrado, sobre 2. Esse 2 eu posso cancelar com esse. A gente abre esse ΔS, vai ficar S menos S0 igual a V0T mais AT quadrado sobre 2. E se a gente reorganizar os termos, a gente tem S igual a S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2. Repara que esse V0 aqui, esse zerinho aqui, ó, é do V, tá bom? Esse zero é do V, então tem uma multiplicação aqui, ó. Uma multiplicação aqui também, ok? Então, o que significa essa equação? Posição final, posição inicial, velocidade inicial, ok? Vezes o tempo, vezes a aceleração, ou vezes o tempo mais a aceleração, vezes o tempo ao quadrado, sobre 2. Essa equação, ela calcula o espaço percorrido. Então, quando você tem um espaço para percorrer no movimento uniformemente variado, a gente usa essa equação. Contudo, meus queridos, essas duas equações, elas permitem a gente calcular velocidade e calcular espaço percorrido. A gente vai falar mais sobre isso. Só que a gente tem um ás na manga, um coringa, que vai facilitar muito a nossa vida em determinados momentos, que é a equação de Torricelli. Só que a equação de Torricelli, ela tem situações para poder utilizar ela. Então a gente vai entender como que a gente utiliza ela. Então vamos lá. A equação de Torricelli. Nós usamos a equação de Torricelli quando? Primeiro, nós não temos o tempo. Segundo, nós não queremos encontrar o tempo. Então, se você não tem o tempo, ou seja, nas suas informações dadas para você, você não tem tempo, e se o exercício não pede para você encontrar o tempo, aí você pode usar a Torricelli. Aí faz sentido usar a Torricelli. Como que a gente chega na equação de Torricelli? A gente vai fazer um sistema de equações com as duas equações que a gente tem. Então, primeira equação é a equação da função, primeira função é a função horária da velocidade. A segunda é a função horária do deslocamento. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai sumir com o tempo. Para sumir com o tempo, eu tenho que isolar esse cara nessa equação e substituir ele nessa equação, porque aí o tempo vai sumir e vai virar outras variáveis. Então, olha lá. Isolando o t na primeira equação, a gente vai ter o quê? A gente vai ter que t é igual a v menos v0 sobre a. Se a gente substituir esse conceito na segunda equação, a gente vai ter isso aqui, ó. Eu substituí primeiro no t quadrado. Repara que eu deixei esse t. Vai ficar S igual a S0 mais VT, mais onde estava o t quadrado, eu coloquei o valor de t, que para nós agora t é igual a V menos V0 sobre A. Eu coloquei ele aqui. E isso tudo elevado ao quadrado. A gente abre essa equação, esse produto notável, V ao quadrado menos 2 vezes V vezes V0 mais V0 ao quadrado. Isso aqui é o quê? Você já viu isso? É A menos B elevado ao quadrado. Era o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Ok? Foi isso que eu fiz. Essa parte de cima virou isso. E A está elevado ao quadrado, A ao quadrado. Repara que eu ainda deixei aquele T, porque no final a gente vai mexer com ele, para caber na folha, né? Então vamos lá. O que acontece agora? Passei o S0 para lá, virou S menos S0, isso dá o ΔS. V0T mais esse A eu cortei com esse quadrado aqui, ó. E aí vai ficar A, corta com esse quadrado, e vai ficar 2 que multiplica A. Então fica 2A, aquele A, esse A aqui vira 1. Então 1 que multiplica por isso tudo dá ele mesmo, dividido por 2A. Aí o que a gente fez?
Agora sim eu substituí esse t aqui. E aí eu faço a propriedade distributiva, que vocês conhecem como chuveirinho, né? Faço o chuveirinho e vai ficar ΔS V0 vezes V, V0 vezes V, V0 vezes V, V0 vezes V0, V0 ao quadrado. Sobre A mais, repete aquele pedaço. Tira o mínimo múltiplo comum, vai ficar ΔS vezes 2A. Esse V0 que multiplica com 2, você corta com esse. 2 que multiplica aqui vai ficar menos 2V0 ao quadrado, você corta com esse último. E vai ficar V ao quadrado, isso tudo sobre 2A que a gente passou para lá. Isso tudo, resumindo, vai ficar assim. ΔS vezes 2A igual a V quadrado menos V0 ao quadrado. Se você reorganizar os termos, você tem a equação de Torricelli. Então, reorganizando os termos, a gente tem que V ao quadrado, que é a velocidade final ao quadrado, é igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a variação do espaço. Essa equação ela é muito boa, por quê? Porque ela não tem tempo. Ela não tem tempo. Então, quando eu não quero achar o tempo, quando eu não preciso achar o tempo e eu não tenho ele, a equação de Torricelli, ela nos ajuda, ela facilita a nossa vida, tá bom? Então, vamos lá. Recapitulando algumas coisas importantes. As unidades. Professor, como é que eu descubro o que é o que no exercício? Beleza, você vai olhar para a unidade. Quando a gente está fazendo um exercício, a gente tem que olhar para a unidade, por quê? Porque a unidade te conta que valor que é. Às vezes ele fala, a aceleração é tal, a velocidade é tal, o tempo é tal, o espaço é tal, a distância percorrida é tal. Não, às vezes ele simplesmente coloca uma unidade. Então, se você encontrar um número e esse número estiver com metros por segundo ao quadrado, significa que ele é o quê? Aceleração. Se você encontrar um número que esteja com metros por segundo, significa que ele é velocidade. Se você encontrar um número que esteja acompanhado por metro, significa que ele é um espaço. E se você encontrar algum número acompanhado por segundo, significa que ele é tempo. Lembrando que tudo isso aqui é o do SI, do Sistema Internacional de Medidas, tá bom? Então, para a gente terminar, vamos lá. A gente tem essa equação, V igual a V0 mais AT. A gente tem essa equação, S igual a S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2. A gente tem essa equação aqui, V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes o ΔS. Aqui tem um vezes, aqui também e aqui também. Olha, um bom mecânico, ele entende do motor. Mas não é só entender do motor. Ele tem que saber qual é a ferramenta que ele tem que usar para cada parte do motor. A mesma coisa é com a física. Você tem o movimento uniforme, que é o seu motor, movimento uniformemente variado. Este é o seu problema. Isso é o que você sabe. Agora você tem que saber quando usar cada equação. Então vamos às situações. Primeira, olhe para o valor que existe na equação. Essa equação aqui, ela tem velocidade, aceleração e tempo. O que você consegue a partir dessa equação calcular? Pois bem, geralmente a velocidade inicial ela é dada. Ou ela é falada que você está em repouso ou não. Mas você pode calcular a velocidade inicial, você pode calcular a aceleração, você pode calcular tempo e você pode calcular velocidade. Dito isso, os limites dessa equação são as suas variáveis, que é velocidade. Aí as duas, tá? Você pode calcular as velocidades, vamos colocar assim. Você pode calcular a aceleração e você pode calcular o tempo. Isso são os limites que a gente tem para essa equação. Essa outra equação aqui, os limites delas são o espaço, a variação do espaço, você pode calcular a velocidade inicial e você pode calcular a aceleração e tempo.
É o que você pode calcular com essa equação. Por fim, essa aqui de baixo, que você pode calcular a velocidade, tanto a inicial como a final. Você pode calcular a aceleração e você pode calcular o espaço percorrido. Então, o que você tem que fazer para você ficar bom nos exercícios? Você tem que primeiro descobrir o que o exercício quer e o que o exercício te dá. Então, você não pode usar essa equação para descobrir o espaço se o exercício está te pedindo para descobrir espaço. Ele te dá velocidades, te dá aceleração, não te deu tempo. E ele quer que você descubra o espaço. Usa Torricelli. Ele te deu o espaço inicial e o espaço final, te deu a aceleração e quer saber de onde você começou, te dando tempo. Usa essa velocidade, usa essa equação aqui para descobrir a velocidade inicial. Ah, ele te deu a velocidade inicial, te deu a variação do espaço, te deu a aceleração e quer que você ache o tempo. Utiliza essa aqui. Por que essa não é viável? Porque para achar o tempo aqui você precisaria da velocidade final. Então, assim, são vários caminhos, tá? Tem muitas formas de resolver os exercícios. Nem sempre a forma como eu vou resolver é a sua, mas depende do caminho que você quer tomar. Geralmente a gente tenta resolver pelo caminho mais rápido, usando menos equações, menos passos, mas nem sempre é tão viável assim. Então, como que eu vou fazer? Fazendo exercícios. Como que eu vou aprender? Fazendo exercícios, e os exercícios a gente já passou para vocês. São exercícios do livro, são listas para resolver. Então, agora que você tem essa revisão, volta lá e tenta resolver os exercícios. Valeu!